Em um mundo obcecado por esforço, luta e conquista, a ideia de não tentar parece contra-intuitiva. No entanto, Lao nos apresenta Wu Wei, um conceito que desafia a sabedoria convencional. Wu Wei é frequentemente traduzido como não ação, mas isso é enganoso. Isso não significa não fazer nada. Significa alinhar-se tão perfeitamente ao fluxo natural da vida que a ação acontece sem esforço. Imagine um grande músico perdido em seu ofício ou um atleta em um estado de fluxo. Eles não forçam suas ações, em vez disso, eles se rendem ao ritmo do momento. Esta é a essência de Wu Wei, agindo em perfeita harmonia com o Tao, a força fundamental do universo. A sociedade glorifica um esforço implacável. Somos ensinados que o sucesso vem através da luta, pressionando mais e exercendo controle. Mas você já percebeu que quanto mais você forçar algo, mais resistência encontra? Quanto mais você tenta adormecer, mais acordado você se torna. Quanto mais desesperadamente você busca a felicidade, mais ilusório parece. Wu Wei nos ensina uma abordagem diferente, uma que abraça a facilidade sobre a tensão, permitindo forçar o excesso e fluir sobre a resistência. É o paradoxo da eficácia sem esforço. Por não lutar, muitas vezes alcançamos mais. Wu Wei não é sobre passividade ou preguiça, é sobre domínio. Considere a maneira como um artista marcial qualificado se move. Em vez de forçar rigidamente seu oponente a enviar, eles produzem, redirecionando energia com o mínimo de esforço. O rio não luta contra as rochas em seu caminho. Ele flui ao redor deles, moldando gradualmente a paisagem. Essa é a sabedoria da natureza, ação que surge espontaneamente e é perfeitamente adequada para a situação. Muitas vezes acreditamos que o controle leva ao sucesso, mas, e se deixar o controle de controle for a chave? As melhores ideias vêm quando paramos de forçá-las. As soluções mais profundas emergem quando relaxamos e confiamos no processo. O Wei sugere que, quando agimos em alinhamento com a ordem natural, tudo se encaixa sem esforço. Trata-se de confiar na corrente da vida em vez de nadar contra ela. Os maiores líderes, artistas e pensadores incorporam esse princípio. Eles não impõem sua vontade com força. Eles se adaptam, respondem e se movem com uma facilidade quase mística. O mundo moderno nos condiciona a equiparar o esforço com valor. Trabalhe mais, avançar, nunca desistir. Estes são os mantras perfurados desde tenra idade. Embora a perseverança tenha seu lugar, o esforço cego geralmente leva a esgotamento, frustração e ineficiência. O Wu Wei oferece uma alternativa, e se focarmos não em fazer mais, mas em fazer o que é necessário com precisão e facilidade. Considere indivíduos de alto desempenho que parecem sem esforço. Um chefe mestre não se enfatiza sobre cada corte. Eles se movem com fluidez. Um grande professor não força rigidamente o conhecimento sobre os alunos. Eles criam um ambiente em que o aprendizado se desenrola naturalmente. Os melhores empreendedores, em vez de microgerenciar, entendem quando dar um passo atrás e deixar as coisas se desenvolverem organicamente. Esse é o poder de Wu Wei, sabendo quando agir, quando esperar e quando simplesmente permitir. A natureza incorpora perfeitamente Wu Wei. Os pássaros não lutam para voar. Eles simplesmente espalham suas asas e deixam o vento carregá-los. As árvores não resistem às estações. Eles se adaptam, derramando folhas no outono e florescendo na primavera. A natureza prospera não pela força, mas por harmonia. E se vivermos da mesma maneira, quando paramos de lutar contra a ordem natural, a vida se torna mais leve. Tomamos melhores decisões porque não somos mais motivados por desespero ou medo. Experimentamos menos estresse porque não estamos nos apegando a expectativas rígidas. Tornamo-nos mais criativos porque a inspiração flui naturalmente. Vivemos da mesma maneira. Quando paramos de lutar contra a ordem natural, a vida se torna mais leve. Tomamos melhores decisões porque não somos mais motivados por desespero ou medo. Experimentamos menos estresse porque não estamos nos apegando a expectativas rígidas. Tornamo-nos mais criativos porque a inspiração flui naturalmente em vez de sermos forçados. Wei é um convite para abraçar a facilidade, para confiar que a vida se desenrola como deveria. Não se trata de abandonar objetivos ou ambição. Trata-se de abordá-los com graça. É sobre saber quando avançar e quando dar um passo atrás.
Mais importante ainda, trata-se de perceber que às vezes o maior poder reside em se render ao fluxo sem esforço da existência. Os seres humanos têm um desejo inato de controlar a vida. Planejamos meticulosamente estratégias e tentamos moldar a realidade para atender às nossas expectativas. No entanto, Lao nos lembra que o controle é uma ilusão. Não importa o quanto tentemos prever ou manipular o futuro, a vida permanece imprevisível. Quanto mais tentamos controlar, mais ele desliza pelos dedos como areia. Considere a maneira como abordamos relacionamentos, carreiras ou mesmo o crescimento pessoal. Estabelecemos expectativas rígidas, acreditando que forçar coisas a acontecer levará ao sucesso. Mas você já notou que quanto mais tentamos controlar os outros, mais resistência encontramos? Quanto mais apertados nos apegamos aos resultados, mais estresse e decepção criamos. Deixar ir não significa abandonar a responsabilidade. Significa reconhecer o que está além do nosso controle e aprendendo a se mover. E não contra os ritmos naturais da vida. Imagine um marinheiro lutando contra o vento, tentando forçar seu barco a seguir através de um esforço. Agora imagine outro marinheiro ajustando suas velas, usando o vento em seu proveito. O segundo marinheiro entende a sabedoria da rendição, trabalhando com e não contra forças externas. Esta é a essência do Wei, quando aplicada ao controle, sabendo quando liberar nossa aderência e permitir que a vida flua naturalmente. A ESU ensina que a verdadeira paz vem da rendição, da maneira como as coisas são. Isso não significa passividade, significa mover-se em harmonia com a vida, em vez de nos esgotarmos em uma batalha contra ela. Quanto menos resistimos, menos o sofrimento criamos. Quanto mais abraçamos o momento presente, mais clareza e facilidade experimentamos. Como podemos aplicar essa sabedoria na vida cotidiana? Nos relacionamentos, deixar ir significa permitir que as pessoas sejam quem elas realmente são, em vez de tentar controlar suas ações. No trabalho, significa focar no que podemos influenciar e confiar que os resultados seguirão. Em desafios pessoais, significa aceitar os contratempos como parte do crescimento, em vez de resistir à mudança. Os maiores avanços geralmente vêm quando paramos de forçar soluções e permitimos que o insight surja naturalmente. Os líderes, artistas e pensadores mais bem-sucedidos entendem isso. Eles não microgeram todos os detalhes. Eles confiam no tempo e na adaptabilidade. Deixar ir nos permite viver com maior paz e eficácia. A incerteza é inevitável, mas gastamos tanta energia temendo isso. E se, em vez disso, abraçarmos o desconhecido? As maiores aventuras, as descobertas mais profundas e as alegrias mais profundas geralmente vêm de reviravoltas inesperadas. A sabedoria de Lao nos ensina que, quando paramos de nos apegar ao controle, nos tornamos como água, fluida, adaptável e em paz com o que vier. Deixar ir não é desistir. Trata-se de confiar no fluxo da vida. Nessa confiança, encontramos a verdadeira liberdade. A água é frequentemente vista como o elemento mais macio e de rendimento, mas também é o mais poderoso. Lao, em seus profundos ensinamentos, compara o To a um deixar ir não é desistir. Trata-se de confiar no fluxo da vida. Nessa confiança, encontramos a verdadeira liberdade. A água é frequentemente vista como o elemento mais macio e de rendimento, mas também é o mais poderoso. Lao, em seus profundos ensinamentos, compara o Tao a um rio que flui sem esforço, adaptando-se ao seu caminho sem resistência. Quando a água encontra um obstáculo, não luta contra ele. Em vez disso, ele flui, ajusta e continua sua jornada. Esse princípio de flexibilidade é central para o taoísmo e nos ensina o verdadeiro significado da resiliência. Em um mundo que geralmente valoriza a força e o controle bruto, o Tao nos incentiva a reconsiderar essa abordagem. Somos ensinados a acreditar que a força é sobre se esforçar mais, forçando o caminho através dos obstáculos. Quanto mais rígidos e inflexíveis somos, mais fortes parecemos. Mas o Tao revela um paradoxo: a verdadeira força está na adaptabilidade, na capacidade de dobrar e fluir com as circunstâncias da vida, em vez de lutar contra eles. Assim como a água, também devemos aprender a navegar pelos desafios da vida com graça e facilidade. Em vez de resistir à mudança, podemos abraçá-la, sabendo que a flexibilidade e a resiliência
andam de mãos dadas. Ponto. Assim como a água encontra seu caminho até as fendas mais apertadas, também podemos aprender a passar pela vida com fluidez, ajustando nosso curso quando necessário sem perder nosso centro. Em nossos relacionamentos, em nossas carreiras e em nossas jornadas pessoais, o princípio de ir com o fluxo é muitas vezes incompreendido. Não se trata de passividade ou inação, mas de responder à vida com inteligência e consciência. Quando forçamos as coisas a acontecer de acordo com a nossa própria vontade, nos tornamos rígidos, incapazes de responder ao fluxo natural de eventos. O Tao nos ensina que a verdadeira resiliência não vem de lutar contra a corrente, mas de se mover com ela. Quando nos rendemos ao ritmo natural da vida, somos capazes de navegar por desafios com menos atrito e mais facilidade. Pense em um rio novamente. Está sempre em movimento, sempre se ajustando, mas nunca força seu caminho. Não para quando encontra um obstáculo, nem tenta desesperadamente avançar. Simplesmente se adapta, encontrando o caminho de menor resistência. É assim que podemos viver nossas vidas, fluido, adaptável e resiliente. Nesse sentido, o taoísmo nos ensina que a vida não requer luta. Requer que confiemos no fluxo das coisas, para nos alinharem ao curso natural dos eventos e responder com a mesma graça e força que a água. Em nosso mundo em ritmo acelerado, o sucesso é frequentemente equiparado a um esforço constante, uma agitação implacável e o acúmulo de realizações. Estamos condicionados a acreditar que quanto mais empurramos, maior a recompensa. Mas a sabedoria de Lao vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele nos ensina que às vezes, conseguir mais não se esforça mais, mas de fazer menos. O conceito de Wu Wei, a arte da ação sem esforço, nos lembra que, ao deixar de lado a necessidade de controlar todos os resultados, nos abrimos para o fluxo natural de oportunidades. O paradoxo aqui é impressionante quando paramos de forçar as coisas e, em vez disso, nos alinhamos com o ritmo da vida. O sucesso vem com mais facilidade e mais organicamente. A chave para esse princípio reside em liberar nosso apego aos resultados. Quando estamos excessivamente fixados nos resultados, operamos a partir de um lugar de ansiedade e medo, o que geralmente leva à exaustão e ao esgotamento. Em vez disso, concentrando-se no processo e agindo com propósito, mas sem força excessiva, permitimos nossos esforços para fluir em harmonia com a vida. Nosso apego aos resultados pode levar a uma fixação doentia nos resultados, fazendo-nos operar a partir de um local de ansiedade e medo, o que geralmente leva à exaustão e ao esgotamento. Em vez disso, concentrando-se no processo e agindo com propósito, mas sem força excessiva, permitimos nossos esforços para fluir em harmonia com o universo. Isso não significa inação, significa ação proposital sem o ônus da expectativa. De fato, muitos dos indivíduos mais bem-sucedidos ao longo da história, artistas, inventores e líderes, incorporaram esse princípio sem sequer perceber. Eles trabalharam apaixonadamente, mas o fizeram sem forçar ou lutar incansavelmente. Eles permitiram que sua criatividade fluísse naturalmente, o que levou a avanços e realizações que pareciam quase sem esforço. Wei não nega o valor do trabalho duro, simplesmente incentiva uma abordagem mais equilibrada e mais sustentável. Quando paramos de tentar controlar tudo e começarmos a confiar no processo, ficamos mais sintonizados com a nossa própria sabedoria e intuição interior. Este é o fundamento do verdadeiro sucesso, agindo de um lugar de alinhamento e facilidade calmo, em vez de desespero e luta. O verdadeiro paradoxo é que, ao fazer menos, podemos alcançar mais, não porque trabalhamos mais duro, mas porque aprendemos a trabalhar mais inteligente em harmonia com a própria vida. Os ensinamentos do Lao e da filosofia taoísta nos lembram que a vida não é uma batalha a ser vencida, mas um fluxo a ser adotado. A arte de não tentar, a prática de Wu Wei, é sobre nos alinhar com o curso natural das coisas, confiando que não precisamos forçar todos os resultados. Ao deixar de lado a necessidade de controlar, sendo flexível como a água, e, ao entender que o verdadeiro sucesso não vem de um esforço excessivo, mas de ações sem esforço, nos abrimos para uma maneira de viver mais profunda e harmoniosa. A beleza do taoísmo está em sua simplicidade. Ao fazer menos, encontramos mais.
Ao confiar no processo, descobrimos uma vida rica em significado, propósito e alegria. O caminho para a verdadeira resiliência, sucesso e paz não está lutando contra o mundo, mas em fluir com ele. Portanto, da próxima vez que a vida parecer esmagadora, lembre-se da sabedoria da água flua com a corrente. Confie na jornada e permita que o sucesso se desdobre naturalmente.